Será que você está lavando o seu pênis da maneira adequada? É bastante frequente a procura de homens com questões relacionadas ao surgimento de fungos ou às vezes inclusive não tem fungos, mas tem uma higiene inadequada do seu pênis. Por que isso acontece? Acontece muitas vezes por causa de alguns hábitos que, embora ele ache que está fazendo corretamente, não está fazendo corretamente. E sim, existem maneiras que a gente pode melhorar a higiene íntima, a higiene do pênis, e fazer com que diminua o risco de vermelhidão, de coceira e do surgimento de fungos. Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que o pênis ele tem bactérias normais e essas bactérias, como a gente tem em qualquer parte do organismo, elas não causam doenças, não causam nenhum problema. Inclusive, elas são responsáveis pela proteção. Eles funcionam como um exército de defesa que impede que os fungos ou que bactérias nocivas possam entrar na nossa pele e causar aí sim algumas infecções cutâneas ou micoses na região genital. Para isso é importante que a gente saiba quais são as condições que são mais propícias para que o fungo se desenvolva. Os fungos gostam de crescer em lugares úmidos, em lugares quentes e lugares escuros. Sempre dou o exemplo das frieiras, quando a gente tem no meio dos pés umidade. Não é diferente no pênis. É um lugar úmido, é um lugar escuro e é um lugar que é quente. Se nós não cuidarmos das condições adequadas do pênis, é mais frequente a ocorrência de fungos e de lesões cutâneas nessa localização. Para isso, primeira coisa é fazer uma higiene adequada, e isso não inclui esfregar muito, porque ao esfregar demais, nós removemos essas bactérias que são o nosso exército de defesa, né? Então, usar produtos de higiene adequados, que tenham um pH neutro. Existem vários sabonetes próprios para higiene genital, tanto masculina como feminina, e fazem com que não agridam essa pele, fazendo com que morram as bactérias que são de defesa. Outra questão, terminado o banho, né, é importante, ou quando sai da piscina, ou quando termina o banho, secar bem o pênis. E isso não envolve esfregar demais, porque ao esfregar, nós também estamos removendo essas células de defesa. Outra situação que ocorre frequentemente é que quando sai do banho, se seca o corpo e muitas vezes o pênis fica daquele jeito, sem nenhum cuidado, e mantém essa umidade, indo dormir, e aí usa uma roupa íntima que termina suando, ficando mais quente, mais úmido e acorda às vezes já com a questão do fungo. Depois de feita a higiene, de secado bem, sem esfregar exaustivamente, é importante que se procure uma roupa íntima, uma cueca ou um pijama que tenha mais algodão. Por quê? Os tecidos sintéticos, eles fazem com que ocorra mais calor, mais suor, e isso aumenta a temperatura, aumenta a umidade e faz com que também tenha mais tendência a ter fungos. Naquelas situações que a pessoa dorme sozinho ou com a sua companheira, é recomendado inclusive que se use uns pijamas mais soltos ou que possa dormir despido, fazendo com que não ocorra esse acúmulo de calor pelos tecidos sintéticos, sobretudo após o banho ou após a secreção que pode ter durante uma relação sexual. Muitos indivíduos também têm lesões ocasionadas nessa pele ou matam suas células de defesa ao usar sabonetes não adequados. O uso de alguns sabões em pó ou amaciantes podem trazer prejuízo dessa flora, dessas bactérias de defesa. Então é importante que se lave a cueca com sabonete neutro, ou de glicerina, ou de coco, inclusive durante o banho, que é uma maneira de tu evitar o contato com as outras roupas e fazer com que tenha menos produto químico na cueca que depois vai entrar em contato com a pele normal e com essas bactérias que são a nossa defesa. Após a relação sexual, também é importante que faça uma higiene adequada, lembrando que pode haver alguns traumatismos e deixar ele um pouco mais sensível, então evitar a fricção, evitar secar exaustivamente, isso seriam medidas bem importantes. Algumas pessoas têm irritação com o produto que vem nos preservativos, porque os preservativos, geralmente os lubrificantes, eles têm espermicidas, que são substâncias químicas
que podem trazer algum prejuízo a essas bactérias do nosso organismo e propiciar com isso que o fungo se desenvolva. Um outro hábito, né, que muitos pacientes nos falam é: e quando urina? Eu gosto de secar com papel. Isso é uma maneira que nem sempre é correta, porque o papel ele também forma um atrito, ele também pode machucar aquele tecido mais sensível do pênis e fazer com que remova essas células de defesa. É importante manter seco após a micção, mas o mais importante é que se possa ordenhar a uretra, tirar toda a urina que tem, e com o uso de uma cueca de algodão adequada, certamente essa absorção de algum resto de urina vai ficar retido na cueca e não vai ficar retido na pele do pênis. 2 exemplos que eu gosto de dizer para os pacientes é que ao fazer a higiene, né, principalmente ao secar o pênis, se possa esticar aquela pele que se tem no prepúcio, fazendo com que as dobras que são naturais de um prepúcio, a não ser naqueles casos que já operaram a fimose, essas dobras fazem com que mantenha essa umidade, então é importante que se estique. O exemplo que eu dou é quando se quer secar um guarda-chuva, né? Como é que se seca um guarda-chuva depois de usá-lo? A gente chega em casa, abre ele para que não fique acumulando nas suas entradas ali do guarda-chuva o mofo. E o mofo nada mais é do que o fungo dos tecidos humanos. Então, pessoal, é claro que é importante ter uma higiene adequada do pênis. É claro que necessita alguns cuidados especiais, porque se trata de uma pele mais sensível e sujeita a algumas contaminações por fungo e desenvolvimento de algumas infecções que causam alguns prejuízos na qualidade de vida das pessoas.